Olá a todos, me chamo Jarbas e sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Dando sequência ao conteúdo da disciplina de Métodos espectroscópicos e espectrométricos em análise orgânica, a aula de hoje será sobre experimentos bidimensionais de RMN, informações. Esta aula, na realidade, é uma aula introdutória sobre as informações básicas que se tiram em espectros de ressonância magnética nuclear em duas dimensões, especificamente hidrogênio e carbono 13. E como isso aqui é apenas para ilustrar as informações, serão apresentadas análises de uma molécula orgânica simples, do timol. Entretanto, a maior aplicabilidade desses experimentos bidimensionais de RMN é para análises estruturais de moléculas mais complexas, que serão apresentadas nas aulas posteriores. Esta aula enquadra-se no contexto das atividades emergenciais remotas da UFMG. Antes de irmos para os espectros bidimensionais propriamente ditos, eu apresento aqui inicialmente para vocês o espectro de RMN de hidrogênio do timol. E além disso, embora a gente mencione sobre isso na aula de acoplamento escalar, eu vou passar aqui novamente para vocês, né, como que a gente pode determinar as constantes de acoplamento escalar hidrogênio-hidrogênio, novamente, porque elas serão importantes para alguns aspectos das análises estruturais, inclusive aspectos estereoquímicos, quando nós estivermos trabalhando com moléculas orgânicas de maior complexidade. Então, não custa nada a gente falar um pouco sobre isso aqui novamente também. Bem, aqui é apresentado o espectro de RMN de hidrogênio do timol. Aqui a gente tem a numeração que foi apresentada para esta molécula. E a gente observa aqui, por exemplo, este sinal, que é um simpleto entre 2 e 2,5 ppm, que trata-se da ressonância desses hidrogênios do grupo metila ligado diretamente ao anel aromático, o hidrogênio 3' A gente percebe aqui ainda, nessa região de hidrogênios alifáticos, esses outros dois sinais, que se tratam de um dupleto com 6 hidrogênios e de um epiteto, aqui está a expansão dele, com um hidrogênio, que obviamente refletem as ressonâncias dos hidrogênios 2', dupleto com 6 hidrogênios, e 1', epiteto com um hidrogênio, do grupo isopropilo. Tem-se aqui, entre 4,5 e 5 ppm, a ressonância do hidrogênio da hidroxila fenólica e, neste momento aqui, nesta região, tem-se as ressonâncias dos hidrogênios aromáticos. Aqui está a expansão deles. Esse aqui, que se aparenta com o simpleto, embora a gente tenha um desdobramento aqui com uma magnitude bem baixa, ele obviamente é do hidrogênio 6, que é aquele que não tem nenhum carbono hidrogenado, nenhum hidrogênio vizinho diretamente. Esses aqui que nitidamente apresentam-se como padrões de dupletos, eles estão associados às ressonâncias dos carbonos 3 e 4. Então, analisando, né, as regiões de deslocamento químico, a gente consegue definir esses sinais. Aqui, aparentemente, no primeiro momento, eu não atribuo qual que é o 3 e qual que é o 4. Mas, se nós fizermos aquelas simulações de deslocamento químico que nós discutimos nas aulas anteriores, a gente chega à conclusão que, dentre esses dois, o dupleto de menor deslocamento químico está associado à ressonância do hidrogênio 4 e o de maior deslocamento químico à ressonância do hidrogênio 3. E para ilustrar para vocês como se obtém os valores das constantes de acoplamento no espectro de RMN de hidrogênio, estão aqui apresentadas as expansões dos sinais dos hidrogênios do grupo isopropila do timol, o dupleto com 6 hidrogênios e o epiteto com um hidrogênio. E na parte de cima tem-se aqui indicados os valores de deslocamento químico em ppm de cada uma dessas linhas de ressonância, das 7 aqui e das 2 aqui. Bem, e
O desdobramento dos sinais, eles podem ser analisados pelo jogo de chaves que a gente havia comentado. No caso aqui do dupleto com 6 hidrogênios, a interação com um único hidrogênio do H1' faz com que o hidrogênio H2' se desdobre nessas duas linhas de ressonância. Por sua vez, no caso do epiteto, onde que o CH, aqui é o sinal do H1', interage com esses 6 hidrogênios, tem-se esse jogo de chaves, resultando nessas linhas de ressonância com as respectivas intensidades, conforme visto anteriormente pelo triângulo de Pascal. A constante de acoplamento é medida a partir da distância em hertz entre essas linhas de ressonância. Como aqui a interação é mútua, o valor ele tem que ser o mesmo, ou pelo menos bem próximo, entre a distância dessas duas linhas e a distância dessas duas linhas, uma vez que a interação é rigorosamente a mesma entre 1' e o 2'. Qualquer pequena diferença que aparecer é algum erro intrínseco do experimento, é uma diferença muito pequena. Bem, conforme eu mencionei nas aulas anteriores, a distância em hertz em um espectro vai depender do campo que se trabalha, vai depender do equipamento que se trabalha. Por exemplo, quando se trabalha em um espectrômetro de 300 MHz, a cada ppm tem-se atribuídos 300 Hz. Entretanto, este espectro aqui ele foi registrado em um equipamento de 400 MHz, ou seja, para cada ppm tem-se 400 Hz. Para se medir a constante de acoplamento, então, mede-se a diferença entre essas duas linhas. Aqui a gente tem os valores de deslocamento químico, então a gente pode obter a diferença entre esses valores aqui de deslocamento químico. A gente vai ter aqui 0,0173 e aqui a gente vai ter um valor um pouco diferente, 0,0172. As interações têm exatamente a mesma magnitude. Agora o erro aqui está na última casa. Obviamente, né, aí é o erro do próprio equipamento, o erro experimental nas condições que a gente está trabalhando. E o que se tem aqui é que essa diferença corresponde à constante de acoplamento. E para a gente converter esse valor para Hz, basta a gente multiplicar isso aqui por 400 Hz, uma vez que a cada ppm corresponde 400 Hz. Então, aqui a gente obtém esses valores, a gente subtrai esse aqui, 1,2396 menos 1,2223, obtém esse valor, 0,0173, multiplica por 400 Hz, a gente obtém a constante de acoplamento em Hz, que é de 6,92. E aqui a gente obtém, pegando esse outro valor, 6,88. Reparem que aqui a gente está falando de 4 casas após a vírgula. Só que a gente multiplica por um fator de 400. Então, aqui, obviamente, a gente vai ter um número menor de casas depois da vírgula. Apenas uma observação. Isso aqui foi relatado em ppm, esses valores aqui. Mas é comum também, quando a gente está processando experimentos, se a gente quiser, a gente pode selecionar esta opção de se obter valores em Hertz, como aqui apresentado. Obviamente, aí torna-se bem mais fácil. Aí o valor da constante de acoplamento ele é obtido pela subtração diretamente aqui dos valores em Hertz, aí dessa subtração desse valor por esse, ou desse por esse, a gente já obtém diretamente, aqui eu exemplifiquei em azul para esse caso, o valor da constante de acoplamento em Hertz. Os valores aqui deram diferentes. O que é feito? Normalmente, o que se faz é se tirar a média dos valores e daqui com aqui e se relatar o valor médio. E as constantes de acoplamento, normalmente, são relatadas com apenas uma casa depois da vírgula. É o que normalmente é recomendado para, por exemplo, publicações de moléculas orgânicas trabalhando-se com RMN de hidrogênio. Neste slide é apresentado um espectro de RMN bidimensional ou
mapa de contornos para a molécula do timol. Em uma das dimensões, tem-se aqui o deslocamento químico de hidrogênio, e como projeção, o espectro de RMN de hidrogênio é apresentado aqui acima. E nesta outra dimensão, tem-se o deslocamento químico de carbono 13, a faixa observada para o timol, e aqui é apresentada a projeção do espectro de carbono 13 no timol. E aqui no centro tem-se esse mapa de contornos bidimensional que conecta a informação do deslocamento químico de carbono 13 com a informação do deslocamento químico de hidrogênio. Apenas uma observação. Quando se faz um experimento de RMN bidimensional, obtém-se apenas esse mapa de contornos aqui, com a frequência de carbono em uma dimensão e de hidrogênio em outra dimensão. Neste caso aqui, essas projeções que foram apresentadas nas partes lateral aqui, esquerda, e na parte superior, essas projeções elas foram obtidas fazendo-se os experimentos de RMN unidimensionais de hidrogênio e de carbono 13. E para facilitar a análise espectral, esses espectros 1D de hidrogênio eles são colocados, são apresentados como projeções no mapa de contornos. Obviamente, a projeção de hidrogênio se ajusta à dimensão do deslocamento químico do mapa de contornos 2D, e a projeção de carbono 13 se ajusta à dimensão de deslocamento químico de carbono do respectivo experimento bidimensional. Mas como se analisa esses experimentos bidimensionais? Esses experimentos bidimensionais eles são analisados a partir destas correlações. Estas correlações elas conectam informações associadas aos núcleos cujas frequências de ressonância estão correlacionadas. Existem diferentes tipos de experimentos bidimensionais que dão informações distintas. Neste caso aqui, esta correlação, por exemplo, ela indica que o átomo de hidrogênio associado a esta frequência de ressonância de hidrogênio, que é obtido aqui na projeção 1D, ela está correlacionada a esta frequência de ressonância de carbono 13. Isso indica que o átomo de carbono associado a essa frequência de ressonância de carbono está ligado diretamente ao átomo de hidrogênio associado a esta frequência de ressonância de hidrogênio. Bem, agora eu quero chamar a atenção para um ponto aqui para vocês com relação a essa projeção aqui do espectro de RMN de hidrogênio, por exemplo. Esse espectro aqui de hidrogênio, individualmente, que a gente chama de espectro 1D, porque ele tem aqui apenas a frequência de ressonância de hidrogênio, na realidade ele se trata de um espectro em duas dimensões, porque uma dimensão aqui, obviamente, é o deslocamento químico de hidrogênio e a outra dimensão aqui está associada à intensidade dos sinais de RMN de hidrogênio. Então, a gente tem aqui o deslocamento químico e aqui a gente tem a intensidade do sinal. Mas, normalmente, esse espectro é chamado de espectro 1D porque se menciona apenas a questão da dimensão do deslocamento químico de hidrogênio. Bem, neste sentido, se a gente for pensar o mapa de contornos, que é o RMN bidimensional 2D, ele tem nessa dimensão o deslocamento químico de carbono, ele tem nesta outra dimensão o deslocamento químico de hidrogênio. Entretanto, estas correlações, elas têm uma certa intensidade. E essa intensidade dessas correlações, elas obviamente irão delimitar uma terceira dimensão. Então, aqui a gente tem a apresentação real de um mapa de contornos de RMN, que a gente normalmente chama de 2D. A gente tem aqui o deslocamento químico de hidrogênio, o deslocamento químico de carbono, e tem-se aqui uma terceira dimensão associada à intensidade, às intensidades
destas correlações. Entretanto, é bem mais complicado de se analisar um experimento, um espectro desse, em 3 dimensões. Então, o que se faz aqui é uma curva de corte e se analisa, então, essa perspectiva do espectro nestas 2 dimensões. Obviamente, né, quanto maiores forem as intensidades, mais intensos, mais fortes vão ser os sinais aqui de correlação. Então, na realidade, a gente tem aqui a dimensão de deslocamento químico de hidrogênio, a dimensão de deslocamento químico de carbono, mas existe ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão da intensidade destas correlações. Entretanto, normalmente se considera isso aqui como um espectro bidimensional, porque quando se atribuem esses números de dimensões aqui no caso, refere-se apenas às dimensões dos deslocamentos químicos de hidrogênio e de carbono 13. Neste slide é apresentado o mapa de contornos COSE. Isso aqui é uma sigla que vem do inglês de Correlation Spectroscopy, que se traduz para espectroscopia de correlação. E um mapa de contornos COSE, ou espectro 2D de COSE, ele na realidade trata-se de um mapa de contornos homonuclear, que é derivado de um experimento homonuclear. Homonuclear porque em ambas as dimensões trabalha-se com o deslocamento químico de hidrogênio, conforme pode constatar pelas escalas e pelas respectivas projeções dos espectros de hidrogênio apresentadas. Bem, este espectro de COSE, ele nos dá informação através dessas manchas de correlação entre núcleos de hidrogênio que estão acoplados em uma estrutura química. Ou seja, esse mapa de contornos COSE, ele nos traz informações sobre hidrogênios que são vizinhos por ordem de ligação na estrutura química. Nas aulas anteriores a gente discutiu extensivamente esses aspectos sobre a interação do acoplamento escalar. Então, quando se tem um segmento molecular desse tipo, tem-se que esses hidrogênios em vermelho estão envolvidos em uma interação mútua de acoplamento escalar da ordem de 1, 2, 3 ligações, caracterizando isso aqui um J3. E espera-se uma correlação entre as ressonâncias desses hidrogênios no mapa de contornos bidimensional. Já esse hidrogênio em preto, ele não acopla com nenhum hidrogênio desse segmento. Ele estaria a 1, 2, 3, 4 ligações desse hidrogênio. Então, não é esperada correlação desse hidrogênio com nenhum outro neste mapa de contornos. Obviamente, a gente já viu nas aulas anteriores sobre acoplamento escalar que em alguns casos podem ser observados acoplamentos a maiores distâncias e aí, em situações específicas, pode ser que algum acoplamento a maior distância seja também caracterizado no mapa de contornos COSE, mas a priori são caracterizados interações por acoplamentos de hidrogênio e hidrogênio da ordem de 1, 2, 3 ligações. Bem, vamos então analisar este mapa de contornos. Quando se pega esta correlação aqui, percebe-se que ela conecta uma frequência de ressonância deste hidrogênio 2' com a frequência de ressonância deste hidrogênio 1' no espectro, no outro espectro. Na projeção, né, do outro espectro. E isso aqui, obviamente, indica o acoplamento mútuo entre os hidrogênios 1' e 2', indicando a vizinhança por ordem de ligação desses hidrogênios na estrutura, devido à interação do acoplamento escalar J3 entre os hidrogênios 1' e 2'. Isso, obviamente, traz informações extremamente relevantes, essa vizinhança por ordem de ligação, para uma análise estrutural, principalmente para moléculas de maior complexidade. No COSE surge um ponto interessante justamente por ele ser um experimento homonuclear.
por ele ser um experimento homonuclear, tem-se aqui uma correlação simétrica à que nós acabamos de analisar. O porquê? Porque se a gente pegar aqui essa frequência do hidrogênio 1' nesta dimensão, ela se correlaciona também com a frequência de ressonância do hidrogênio 2' no espectro da outra dimensão. Então, tem-se aqui um espectro simétrico em torno desta diagonal. Indo agora aqui para a região dos hidrogênios aromáticos, percebe-se aqui que esse sinal do H4, que é um dupleto, ele se correlaciona com o sinal do H3, que também é um dupleto, indicando a vizinhança mútua entre esses dois hidrogênios na estrutura. Obviamente, essa correlação aqui ela está associada a essa interação J3 entre os hidrogênios 3 e 4 e tem-se aqui também a correlação simétrica observada do outro lado da diagonal do espectro. O COSE ele tem dois tipos de picos, dois tipos de correlações, justamente por ser um experimento homonuclear. O primeiro tipo são essas correlações informativas que nós acabamos de mencionar, entre o 1' e o 2', entre o 3 e o 4, que são chamados de picos ou correlações cruzadas. E eles trazem essa informação da vizinhança por ordem de ligação. Entretanto, no COSE, observam-se também esses picos diagonais. Os picos diagonais, por sua vez, eles não trazem informações relevantes do ponto de vista de análise estrutural. Por quê? Porque ele correlaciona o hidrogênio de uma dimensão com ele mesmo na outra dimensão. E esses picos aqui, eles estão associados a componentes de magnetização que não são transferidas durante a aquisição do experimento. Esses picos diagonais, embora eles sejam observados, eles não trazem nenhum tipo de informação do ponto de vista da análise estrutural. Porém, esses picos cruzados aqui, eles trazem informações que são extremamente valiosas. Neste slide é apresentado o mapa de contornos HSQC do TIMOL. Este mapa de contornos é um mapa de contornos heteronuclear, porque em uma dimensão tem-se o deslocamento químico de hidrogênio, com a projeção do respectivo espectro, e na outra, o deslocamento químico de carbono 13, sendo apresentada aqui a projeção também do respectivo espectro. Esse experimento de HSQC, ele nos indica, através destas correlações, qual átomo de carbono está ligado diretamente a qual átomo de hidrogênio. Esse experimento, na realidade, ele é modulado na constante de acoplamento J1 entre o hidrogênio e o carbono 13, conforme a gente discutiu sobre essas interações de acoplamento nas aulas anteriores, que eu falei para vocês que o valor médio para ela seria algo da ordem dos 145 Hz. O experimento ele é feito modulando-se essa interação do acoplamento da ordem de 145 Hz entre o hidrogênio e o carbono 13. Bem, então aqui tem-se que esse sinal do hidrogênio 6 tem sua frequência correlacionada à outra dimensão, a este sinal de carbono, que obviamente então trata-se do carbono 6. Então esse aqui é o único simpleto aromático, que é o H6. A gente sabe que se ele correlaciona com este carbono aqui, quer dizer que o sinal desse carbono aqui é o sinal do carbono 6. Indo aqui para a região dos alifáticos, tem-se aqui essa correlação, onde que observa-se que o 2', o hidrogênio 2' se correlaciona a esse átomo de carbono. Aqui tem-se que o hidrogênio 3' se correlaciona a esse átomo de carbono.
Então, com base nisso, a gente consegue atribuir esses sinais dos carbonos 2' e 3'. A gente sabe que o hidrogênio 3' aqui é o simpleto com 3 hidrogênios, e a gente sabe que o hidrogênio 2' aqui é o dupleto com 6 hidrogênios. E, obviamente, se tem aqui ainda esta correlação que conecta a frequência de ressonância do hidrogênio 1', que é o CH da isopropila, com a respectiva frequência de ressonância de carbono 13. Então, a gente começa a atribuir os sinais aqui no espectro de carbono. Quanto a esses dupletos aromáticos, a gente tem aqui que o hidrogênio 4 se correlaciona ao respectivo carbono, e a gente tem aqui que o hidrogênio 3 ele se correlaciona também ao respectivo carbono aromático. E a gente tem aqui também algumas outras informações importantes além dessa ligação direta hidrogênio-carbono. A gente obtém algumas informações aqui de maneira indireta. Quais seriam elas? Por exemplo, esses 3 átomos de carbono aqui, eles não correlacionam com nada no experimento, no espectro bidimensional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 3 átomos de carbono associados a esses sinais aqui são átomos de carbono não hidrogenados. E, não obstante, a gente percebe aqui que o hidrogênio da hidroxila, ele também não tem nenhuma correlação no mapa de contornos. Por quê? Porque, obviamente, ele não está ligado a nenhum carbono, nesse hidrogênio. Então, como que ele vai dar acoplamento? Como que ele vai ter acoplamento para apresentar sinal no 2D? Igual, se esses carbonos são hidrogenados, não são hidrogenados, eles não estão ligados a nenhum hidrogênio. Então, não tem como eles apresentarem correlação nesse tipo de experimento. Então, aqui a gente pega indiretamente informação sobre átomos de carbonos não hidrogenados, neste mapa de contornos, e sobre átomos de hidrogênio ligados a heteroátomos. Eles não vão ter correlações neste tipo de experimento. Apenas uma observação é que informações totalmente análogas de conectividade direta hidrogênio e carbono podem ser também obtidas por um outro tipo de experimento, que é o HMQC. Ele dá o mesmo tipo de informação através do J1, qual hidrogênio está ligado diretamente a qual átomo de carbono. Entretanto, o experimento ele é conduzido de forma um pouco diferente que o HSQC, mas a informação que se obtém é justamente essa, a mesma, da conectividade direta entre hidrogênio e carbono. Neste slide é apresentado o mapa de contornos HMPC, que, novamente, é um mapa de contornos heteronuclear, porque ele correlaciona em uma dimensão aqui o deslocamento químico de hidrogênio, apresenta-se acima a respectiva projeção, e na outra dimensão o deslocamento químico de carbono 13, sendo aqui apresentada a respectiva projeção da janela espectral de carbono 13. Este experimento ele é uma sigla para inglês de Heteronuclear Multiple Bond Correlation. Seria algo como correlação heteronuclear a múltiplas ligações. O porquê que ele tem esse nome? Porque ele realmente correlaciona hidrogênio com carbono, mas não o hidrogênio diretamente ligado ao carbono. Ele correlaciona o hidrogênio a múltiplas ligações de outros carbonos. O porquê disso? O HSQC ele era modulado na constante de acoplamento J1 hidrogênio-carbono, que era da ordem de média, de 145 Hz. Esse experimento aqui, entretanto, ele não é modulado na constante J1. Ele é modulado em constantes de acoplamento a maiores distâncias, J2, J3 ou J4 eventualmente, que apresentam valores consideravelmente menores, valores menores que 15, menores que 10 Hz. Então, nesse experimento, não se busca esse hidrogênio ligado diretamente ao carbono. Ele busca a conexão entre esses átomos em vermelho aqui. É o hidrogênio que está, por exemplo, a duas ligações desses átomos de carbono. Então, esse hidrogênio correlaciona, por exemplo, com esses 2 carbonos aqui. E 1, 2, 3 ligações.
Existem alguns parâmetros experimentais que podem ser controlados para a aquisição do experimento, para a obtenção do espectro, onde que se pode otimizar esse experimento para que ele detecte interações a maiores distâncias. Ele pode, por exemplo, ser otimizado para detectar correlações do tipo J4 e, eventualmente, até a maiores distâncias de ligação, como, por exemplo, J5. Inclusive, podem ser feitos HMBC com parâmetros distintos, otimizados para constantes de acoplamento do tipo J2, J3 e outros otimizados para se buscarem correlações a maiores ordens de ligação. E os dois seriam utilizados para a análise espectral. Mas bem, analisemos aqui então para o TMOL como que o HMBC ele pode ser utilizado nesses termos de interpretação de espectros. Aqui a gente tem assinalados os sinais dos hidrogênios nessa projeção do espectro de hidrogênio e a gente já assinalou, a gente viu isso pelo HSQC, por exemplo, os sinais de ressonância dos carbonos hidrogenados. Os carbonos não hidrogenados, eles não correlacionam no HSQC, mas no HMBC, como são ligações múltiplas, esses sinais de carbono aqui, eles podem sim correlacionar. Bem, e vamos então começar a fazer algumas análises aqui nesse sentido para que a gente possa caracterizar esses 3 carbonos não hidrogenados. Mas inicialmente vamos aqui pegar uma correlação que já está associado a ressonâncias que já foram assinaladas. A gente observa aqui, por exemplo, que o hidrogênio 2', o sinal dele, tem a frequência correlacionada à frequência do carbono 1', indicando a correlação do hidrogênio 2' com o carbono 1', que são aqui do grupo isopropila, uma correlação devido à interação J2 entre o hidrogênio 2' e entre o carbono 1'. A gente já conhecia aqui, já sabia que esse sinal era o sinal do carbono 1' pelo HSQC. Agora, se a gente continuar aqui nessa frequência de ressonância do hidrogênio 2', chega-se a essa outra correlação, que correlaciona o hidrogênio 2' a este átomo de carbono não hidrogenado. Quando a gente olha o 2' aqui e a gente olha esses átomos de carbonos não hidrogenados, que são o 2, o 5 e o 1, qual que é o que está mais próximo do 2'? É o carbono 2. Quer dizer que essa correlação aqui indica que tem-se a conectividade traçada entre o hidrogênio 2' e o carbono 2, que é o carbono não hidrogenado mais próximo, uma vez que eles estão a 1, 2, 3 ordens de ligação. Então, a partir dessa correlação no HMBC, pode-se assinalar aqui na projeção do carbono o sinal relativo ao carbono 2. Percebe-se aqui também, se a gente vier aqui na região do deslocamento químico do hidrogênio 1', que essa frequência do 1' correlaciona-se também à frequência do carbono 2. A gente observa aqui que tanto o hidrogênio 1' quanto o hidrogênio 2' se correlacionam ao carbono 2, uma vez que o 1' está a 1, 2 ordens de ligação. Agora eu vou fazer uma expansão aqui nessa região dos aromáticos para a gente continuar a nossa análise. Bem, então aqui estão aquelas duas correlaç'ões que nós acabamos de atribuir do 2 com do carbono 2 com o hidrogênio 1' com o hidrogênio 2'. Aqui há 2 ordens de ligação, aqui há 3 ordens de ligação. E no caso do hidrogênio 1', que é o epiteto com um hidrogênio, percebe-se que este hidrogênio 1' ele correlaciona também com um átomo de carbono hidrogenado que nós já tínhamos assinalado previamente lá no HSQC, que é o átomo do carbono 3. Isso é natural porque o hidrogênio 1' está a 1, 2, 3 ligações do carbono 3. Se a gente fixar aqui nessa frequência do hidrogênio 1', percebe-se que o hidrogênio 1' ele correlaciona com um outro carbono não hidrogenado também. Bem,
Então a gente viu que esse hidrogênio 1' aqui correlaciona com carbono 2 com carbono 3. Qual que é o carbono não hidrogenado que está próximo do hidrogênio 1'? É justamente esse carbono aqui. Então, atribui-se essa correlação aqui como sendo a correlação entre o hidrogênio 1' e o carbono 1, devido à interação do tipo J1, J2, J3. Então, a gente atribui aqui também o sinal do carbono não hidrogenado 1. Atribuímos o 2, atribuímos o 1, por exclusão, a gente já sabe então que esse sinal desse carbono não hidrogenado aqui só pode ser o sinal do carbono 5. Mas bem, um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a hidroxila ela não correlacionava no HSQC ou HMQC. Por quê? Porque é o hidrogênio ligado a heteroátomo. Entretanto, no HMBC, que é a ligações múltiplas, esse hidrogênio da hidroxila ele pode sim correlacionar com átomos de carbono, uma vez que o experimento se baseia nessas constantes de acoplamento a maiores distâncias, hidrogênio e carbono. Então, aqui, neste sentido, observa-se que o hidrogênio da hidroxila ele correlaciona com o carbono 1, via uma interação do tipo J1, J2, e com os carbonos orto aqui, hidroxila, que são os carbonos 2 e carbono 6, via interações de acoplamento J3, J1, J2, J3, J1, J2, J3. Então, define-se muito bem essas correlações no mapa de contornos. Agora vamos então tentar procurar uma correlação com o 5. Um núcleo que vai claramente correlacionar aqui com o carbono hidrogenado 5 são esses hidrogênios da metila 3', porque eles estão a duas ligações do carbono 5, sendo então observada aqui uma correlação bem forte entre esses hidrogênios 3' e esse carbono 5 não hidrogenado. Observam-se aqui outras duas correlações intensas também, envolvendo o hidrogênio 3', que tratam-se das correlações J3 entre os hidrogênios do grupo metila e os átomos de carbono 6 e 4, que apresentam relação orto com este substituinte metila no anel aromático. Agora eu irei falar para você sobre um experimento unidimensional, só que ele também pode dar informações importantes quando se trabalha com análise estrutural de moléculas, principalmente moléculas mais complexas. Nós iremos falar aqui sobre o espectro de DEPT-135. O espectro de DEPT-135 ele trata-se de um espectro que, no caso que a gente está apresentando aqui, detecta sinais de ressonância de carbono 13. Abaixo nós temos um espectro de carbono 13 padrão e acima tem-se o relativo espectro de DEPT-135. Entretanto, nesse espectro de DEPT-135, estes sinais aqui, eles são obtidos mediante transferência de polarização de hidrogênio para carbono. E, durante esse processo, tem-se que carbonos não hidrogenados, eles não apresentam sinais, eles não são observados no espectro de DEPT-135. Quando a gente compara aqui o espectro de carbono 13 do timol com o espectro de DEPT-135, percebe-se que esses três sinais aqui dos carbonos 1, 2 e 5, que são justamente os átomos de carbonos não hidrogenados, eles desaparecem do subespectro de DEPT-135, justamente por átomos de carbonos não hidrogenados não apresentarem sinal nesse tipo de espectro. Um outro ponto é que sinais associados a carbonos ligados a 1 ou 3 hidrogênios têm fase positiva no espectro de DEPT. E carbonos ligados a 2 hidrogênios têm fase negativa. O timol ele não é o melhor exemplo para ilustrar essa questão dessas fases dos sinais, porque o timol só tem CH e CH3, além dos carbonos não hidrogenados. Os carbonos não hidrogenados
quando comparado aqui com o espectro de carbono 13, os sinais eles não são observados. Os demais sinais são CH3 ou CH, e eles todos aparecem aqui com fase positiva. Quando se tem o CH2, tem-se um sinal com fase negativa. Mas a gente vai pegar exemplos disso quando a gente estiver trabalhando com as moléculas mais complexas. Mas para ilustrar isso aqui para vocês, eu peguei uma parte de um espectro de uma molécula mais complexa, onde que a gente tem aqui embaixo o espectro de carbono 13 para essa janela espectral e a respectiva janela com o subespectro de DEPT 135. Nessa representação que eu fiz aqui, eu coloquei o que é em preto, CH ou CH3, o que é CH2, eu coloquei aqui em verde piscina, e o que é não hidrogenado eu coloquei em vermelho. A gente percebe aqui, ó, por exemplo, esse carbono 6. Na molécula, ele é um carbono que é não hidrogenado, ele aparece aqui, obviamente, no carbono 3, mesmo no DEPT, ele não é observado. Já esses carbonos aqui, 11, 8, 4 e 2, eles todos aparecem com fase negativa, porque eles tratam-se de grupos metileno. Esses demais aqui em preto, eles tratam-se de CH3 ou CH e apresentam fase positiva no espectro de DEPT 135. Bem, pessoal, chegamos então ao final desta aula. Esta aula foi uma aula relativamente curta, apenas para apresentar os espectros bidimensionais e que tipo de informação a gente pode tirar deles. Eu apresentei aqui também o espectro de DEPT 135 para a gente ver que tipo de informação pode ser retirada, e na aula seguinte nós iremos trabalhar com uma molécula de complexidade maior, onde que a gente não tem nenhuma informação sobre ela, e a partir desses experimentos de hidrogênio, carbono, DEPT e dos experimentos bidimensionais que eu mostrei para vocês aqui, nós iremos fazer uma proposta da estrutura dessa molécula desconhecida. Lá também eu vou passar um outro tipo de experimento bidimensional, que eu optei por mostrar ele mesmo lá só para vocês, mas aqui a gente já tem uma introdução para que a gente possa acompanhar a próxima aula com maior segurança. Então, bons estudos a todos e nos vemos na próxima aula.